Glória a Jesus, eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, que alegria estarmos aqui na presença, na casa do nosso Deus, em mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estar juntos, unidos, reunidos, recebendo da parte do Senhor aquilo que nós precisamos, porque sem Ele nada podemos fazer. Eu quero louvar e agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, da irmã Leni, de toda a nossa liderança, pela confiança e apoio de sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Provérbios. Louvado seja o nome do Senhor. Provérbios 4, no verso 23. Que eu digo que esse versículo tem se tornado o texto áureo da minha vida, porque aqui está um desafio, porém um segredo muito grande e importante para cada um de nós. Provérbios 4, 23. Esse versículo tão conhecido, mas nós cremos que o nosso Deus, Ele fala de uma forma especial. A cada dia que a gente lê o mesmo versículo, Deus sempre terá algo importante e necessário para tratar aos nossos corações, para nos ensinar, porque nós necessitamos do Senhor para tudo. Provérbios 4, 23 nos diz assim: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém, queridos? Podeis assentar. Eu gostaria que a igreja repetisse comigo no 3, esse versículo. Algumas traduções vão dizer fontes ou saída, porém o significado é o mesmo. Vamos dizer no 3? 1, 2 e... sobretudo, guarda, porque dele procedem as fontes da vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Esse versículo, ele me acompanha por um bom tempo. E a partir do momento que a palavra entra de fato em nossos corações, há mudança. Porque é assim que tem que ser. A palavra do Senhor é a verdade que nos liberta. E quando a gente se depara com a verdade, não tem como continuar sendo os mesmos, porque a palavra vem tratando aos nossos corações, vem nos constrangendo, né, a mudar aquilo que a gente precisa, porque o Espírito Santo é que nos convence, e o Senhor, ele sabe como falar, de acordo com a necessidade de cada um, Ele sabe como tratar aos nossos corações, para que haja entendimento. Quando o Senhor fala, até a criança entende, porque nem o louco errará o caminho. Assim a palavra do Senhor nos adverte. E guardar o coração não é fácil, é complicado, porque a todo instante nós somos tentados a fazer ao inverso, a fazer ao contrário. Mas pela palavra de Deus nós aprendemos que a lei do Senhor, ela vai na contramão da lei do mundo, porque nós fomos chamados não para fazer a nossa vontade, como o Senhor já tem falado nesta noite. Nós viemos a este mundo com uma missão, com um propósito, e essa missão, esse propósito não é fazer a nossa vontade, mas sim viver a vontade de Cristo, que é mudança de vida. Que o Evangelho, ele é puro, ele é simples, e ele é tão somente transformação de vida, de mente, de caráter. Porém, nós bem sabemos que ninguém nasce pronto, ninguém nasce sabendo. Aos poucos vamos aprendendo um pouquinho aquilo que a gente precisa, aquilo que nos convém, aquilo que Deus nos permite, porque somos templos do Espírito Santo, templos. E quando se fala em templo, se lembra de construção.
E uma construção, para ser firme e sólida, não é da noite para o dia que fica pronta. Leva tempo. E através de cada luta, de cada dificuldade, de cada perda, de cada sofrimento, de cada decepção, de cada frustração, tudo, em todas as coisas, através de tudo que nós passamos, é o Senhor nos ensinando acerca de tudo aquilo que nós precisamos aprender. Porque nós pertencemos ao Senhor. Nós somos dele. Ele nos deu vida, tudo pertence a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo é dele. Tudo é para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E através de cada luta é o Senhor nos ensinando, porque somos propriedades do Senhor, não pertencemos a nós mesmos. Nada é nosso. Tudo é emprestado. Tudo é emprestado. Tudo pertence ao Senhor. Então, através de cada luta é o Senhor nos ensinando, porque nós pertencemos a Ele. Lembra que foi pago um alto preço. E preço de sangue, preço que não se mede, não se calcula. Não dá para mensurar o preço que foi pago, aleluia, naquela cruz por nós. E através de tudo que nós passamos, o Senhor está nos treinando para Ele, está nos preparando para Ele, porque somos dele. Ele não aceita nos perder. Só que como somos falhos, somos pequenos, somos barro, vaso de barro, tem hora que é complicado. Porque aí não estamos prontos ainda, uns estão a mais do que os outros. Mas até que Jesus volte para nos buscar, terá algo sempre a ser tratado por Ele. Porque Jesus veio para os doentes. Os sãos não necessitam de médico. E é necessário que haja sempre algo para que nós possamos nunca esquecer do nosso lugar. E nunca esquecer que nós dependemos dele para tudo. Que sem Ele nada feito. E o tema que o Senhor colocar ao meu coração é um tema que Deus tem tratado comigo desde que eu passei pela depressão. Falar sobre a depressão para mim não é se vitimizar, é trazer cura. É trazer um despertamento que há vida. Existe vida sim após a depressão. Eu sou prova disso. E eu creio que muitos que passaram não foi à toa. É para que a gente tivesse um encontro real com Cristo e pudesse dizer: existe cura sim em Jesus Cristo. Ele é a cura, Ele é a vida, Ele é a porta. Ele é a saída, Arabondarábia. Ele é tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos nós encontramos nele. E através desse versículo, sobretudo, acima de tudo, guarda o teu coração. Porque é dele que procedem as saídas, as fontes da vida. É difícil. Porque o mal bate a nossa porta toda hora, todo instante, nos tentando a fazer ao contrário, ao inverso do que a palavra nos ensina. Mas nós não somos guiados por vista. Não é qualquer poder que habita dentro de nós. É um poder sobrenatural, aleluia. Que nos habilita, queridos, a vencer e a conseguir aquilo que nós, de nós mesmos, não temos condição. Mas Ele nos ajuda. E Deus é tão incrível que o poder dEle se aperfeiçoa onde? Na nossa fraqueza.
abundará. Por isso que Deus permite os desertos. Não é para nos matar, não é para nos derrubar, não é para nos castigar, mas é para nos ensinar, para nos preparar. Louvado seja o nome do Senhor. Não temos o controle de tudo aquilo que chega até nós. Não temos. Não tem como controlar o que vai acontecer, o que vão fazer com a gente. Não tem como controlar. Mas eu decido aquilo que vai permanecer na minha vida. Sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que vai proceder as saídas da vida. E o Senhor colocará ao meu coração o tema perdão. Porque é o que Deus tem tratado comigo e trata a todo instante com cada um de nós. Perdoar para ser perdoado. E o que é o perdão? Muitas vezes nós perdoamos pouco, ou quase não perdoamos, porque a gente enxerga o perdão de uma forma errada. Mas pelo Espírito de Deus, que é o Espírito da vida, que é o Espírito da verdade, Ele vem nos revelando acerca da sua vontade. E o perdão, ele, como a gente imagina, ele não é um sentimento. Porque se a gente esperar brotar um bom sentimento, através diante de tudo aquilo que a gente passa, não virá. Porque a natureza pecaminosa nos faz sempre querer fazer ao contrário da palavra de Deus. E o perdão, ele não é um sentimento. Ele é um mandamento. E o perdão também é uma decisão. Somos nós que decidimos perdoar ou não. É um mandamento, mas é uma decisão. Eu decido perdoar ou não. E o perdão, ele não é por merecimento. Porque se fosse por merecimento, ninguém seria perdoado, nem eu. O perdão, ele é por uma necessidade. O perdão cura. Louvado seja o nome do Senhor. E lá em Mateus 4, 43, vai nos dizer um pouquinho. O Senhor Jesus, ele vem nos confrontando acerca da sua verdade. E eu posso dizer que o processo de cura na minha vida se iniciou através desse versículo. Mateus 4, 43, a partir do verso 43, que diz: Ouvistes que foi dito, amarás teu próximo e aborrecerás teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz que seu sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva caia sobre os justos e os injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que estás nos céus. A perfeição para Deus é a nossa sinceridade, é a nossa obediência. Deus já tem falado nessa noite. Então, através de tudo que nós passamos, o Senhor vem nos ensinando acerca do perdão. E às vezes a gente não consegue perdoar, porque a gente enxerga o perdão de uma forma errada. Ah não, aquele ali merece o meu perdão, aquele lá não.
Isso aqui até dá para perdoar, mas aquilo lá não dá, foi muito forte. E o Espírito Santo, ele tem tratado muito isso ao meu coração, porque nós somos uma família e não podemos abrir mão disso. Lembra lá da sua casa, lembra lá da sua família, da sua parentela. É fácil, gente? Claro que não. O pastor Tiago sempre dizia, e eu me recordo sempre disso: o ser humano, raça difícil. Quando junta todo mundo é complicado, porque cada um tem um jeitinho, cada um pensa de um jeito, cada um reage de uma forma. Mas imagina se fosse tudo igual, gente. Que graça que teria, não teríamos nada para aprender uns com os outros. Porque o bonito da vida é isso, o que falta em um, encontra no outro. E assim Deus vai nos completando, vai nos preenchendo, porque somos a família de Cristo. Deus está nos preparando, porque Jesus está voltando. E o perdão é algo que tem que ser contínuo. Não, perdoei aquela vez, já era, acabou. Não. 70. Louvado seja o nome do Senhor. E o amor e o perdão são ingredientes básicos da vida. Os principais ingredientes do Evangelho de Cristo. Só que está tão banalizado. Porque a palavra diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor de muitos. Quase todos, mas não de todos. Deus pode contar contigo. Deus pode contar conosco para trazer de volta o que falta. Porque Ele é fiel. Ele tem cuidado de nós e Ele nos perdoa. Ele nos perdoa. Todos nós erramos. E deixa eu te dizer uma coisa. Nós vamos errar uns com os outros. Eu sempre falo isso lá em casa. A nossa casa, a nossa família é o nosso primeiro ministério e tudo começa lá. Deus está nos treinando. E é fácil lá dentro? Claro que não. Eu sempre digo, eu tenho uma filha, mas ela é o meu inverso. É difícil. É complicado, mas a gente não está disposto sempre a perdoar. Oh, Espírito de Deus! Então, em algum momento, nós vamos ofender um ao outro, sim. Vamos entristecer um ao outro, sim, até sem a intenção, até sem querer, porque somos falhos. Às vezes não estamos bem. É impossível só acertar o tempo todo. Mas aí que é o bonito do Evangelho. Como a palavra nos ensina. Oh, Espírito Santo, ajudar uns aos outros, corrigir uns aos outros, não é assim? Com amor. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Nem sempre é fácil, não é fácil. Mas o Senhor Jesus não nos prometeu que seria fácil. Mas Ele prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Então, muitas vezes nós não entendemos o porquê de certas coisas, o porquê de certas situações. Mas deixa eu te dizer uma coisa: é o Senhor nos ensinando a perdoar. Como falar de perdão sem primeiro passar por algo? Aí o Senhor quer ver se a gente está disposto mesmo a viver o verdadeiro Evangelho. Porque como a irmã Valéria falou aqui, não é fácil obedecer. Não é fácil. Mas é melhor obedecer do que sacrificar. A palavra não é nossa. A lei não é nossa. É do Senhor. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é assim? Então, nós somos uma família. Então
Vai de vez em quando acontecer certas coisas para nos ensinar. É aí que a gente vai ver se a gente ama de verdade. Se a gente está disposto a perdoar de verdade. Aí a gente vai colocar em prática. É ali, na hora da verdade. A gente vai colocar em prática o verdadeiro evangelho. Porque durante as provas, as dificuldades, nós estamos sendo treinados. E chega a hora da verdade para colocar em prática aquilo que a gente tanto fala, que a gente tanto prega. Deus tem tratado muito isso comigo. E é com muito temor no meu coração que eu compartilho com a amada igreja aquilo que o Espírito Santo tem tratado comigo. E nós temos vivido dia após dia. Dia após dia. Não é só um momento, não, é dia após dia. Louvado seja o nome do Senhor. A gente buscando graça no Senhor para vencer, para obedecer, para fazer a vontade do Senhor. E amar e perdoar não é aceitar o erro. Porque muitas vezes acontecem certas coisas que eu falo em geral na nossa vida. Em geral, no dia a dia. Coisas que acontecem. E muitas vezes a gente confunde. Porque amar e perdoar não é aceitar o erro. É decidir não se contaminar com aquilo que nos fizeram. Porque quando a gente não consegue perdoar, que não é fácil, mas com a ajuda do Espírito Santo é possível, porque tudo é possível ao que crê. E nós cremos, se está escrito, aleluia, é porque é possível. E podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E quando a gente não perdoa, a gente está se igualando àquilo que nos fizeram. É como se a gente fosse tão culpado. É complicado, irmãos. Esse tema é um tema que a gente precisa mesmo falar, para que haja cura. Estudar, estarmos dispostos a aprender com o Mestre, porque a palavra do Senhor não é nossa. E é necessário para que haja cura. Então a palavra do Senhor também, já estou terminando, já vou entregar. A palavra do Senhor também em Mateus 3, eu deixei tudo marcadinho para não perdermos tempo. Mateus 3, verso 2, também vai nos dizer sobre o arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E o verso 8 vai nos dizer: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, quando nós oferecemos o perdão com a ajuda do Espírito Santo, nós estamos oferecendo uma nova chance para aquela pessoa, porque Deus também nos oferece. Por isso que se não perdoarmos, não seremos perdoados. É uma nova oportunidade, porque Deus é Deus de oportunidades. Ele dá a chance para cada um de nós, de nos arrependermos, de fazermos diferente. Só depende de cada um de nós, porque chances e oportunidades Ele dá. Então, quando a gente consegue perdoar com a ajuda do Espírito Santo, a gente está oferecendo àquela pessoa uma nova oportunidade de arrependimento. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O Senhor nos chamou para que possamos dar frutos, e frutos bons. Quando nós perdoamos, nós estamos produzindo bons frutos. Louvado seja o nome do Senhor. E para terminar, quantas vezes nós devemos perdoar? Lá em Mateus, capítulo 18, Pedro questiona ao Senhor Jesus: e quantas vezes, Senhor, devemos perdoar? Aí mais uma vez o Senhor Jesus vem nos confrontando com a sua verdade. Então Pedro, aproximando-se dele, perguntou-lhe: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus respondeu-lhe:
Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. E eu acredito que todos já fizeram essa continha um dia. Ou que consegue fazer aí quem é bom de matemática, que dá 490. E certa vez eu questionei com o Senhor e perguntei ao Senhor: Senhor, o que quer dizer isso? Esse 70 vezes 7 é difícil. Tem até uma frase, né, que rola nas redes sociais. Tem gente que veio a esse mundo só para testar o meu 70 vezes 7. Mas é assim. Esse é o Evangelho de Cristo. E não tem como fugir dele. Porque essa é a verdade que nos liberta. E o Senhor pode falar ao meu coração. Isso significa que você precisa e deve perdoar todas as vezes que for necessário. Falei, meu Deus, tem misericórdia de nós. Então nos ensina a viver de verdade o teu evangelho, não amar de palavras, como a palavra nos ensina, mas por obra e em verdade, porque toda obra que Deus realiza é de dentro para fora. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o meu pedido nesta noite é que possamos buscar graça no Senhor a cada dia. Senhor, nos ensina a amar, a perdoar, nos ensina a te obedecer, fazer a tua vontade, porque nós viemos a este mundo com uma missão, e o que tem que ser feito é a vontade do Senhor. Eu agradeço a oportunidade e que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém, glória a Jesus, que o Senhor continue abençoando a vida da nossa irmã Josi, né, irmãos? Possamos estar, né, com essa consciência do amor, do perdão, da obediência. O Senhor tem falado conosco muito.